Olá a todos, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo aula de literatura. Hoje a gente vai abordar a poesia romântica. Esse programa envolvendo a poesia romântica no Brasil envolverá 3 partes, né? Um vídeo falando da primeira geração, que é esse que vocês vão assistir agora. Depois teremos mais um vídeo aula falando da segunda e também da terceira geração. Mas antes da gente começar a nossa aula, eu gostaria que vocês não esquecessem de assinar o meu canalzinho, se inscrever no meu canal, Fabrício Rodrigues, dar o like e fazer seus comentários, ok? Então vamos ao papo que nos interessa. Vamos falar da poesia romântica no Brasil, que começou já na década de 30 do século XIX, né? Os estudiosos, né, os especialistas de literatura em todo o país costumam dizer que a poesia romântica vai de 1830 mais ou menos até 1870. Então, nesse período aí de 40 anos, né, envolveu todo o estudo das 3 gerações poéticas brasileiras, né? E a primeira geração em si, ela praticamente pegou carona em todo aquele clima envolvendo a independência do Brasil no ano de 1822, né? Então, em 1830, 1836 mais ou menos, um grupo de escritores lançou um projeto bem nacionalista mesmo, porque o objetivo da primeira geração era um projeto nacionalista, né, para se fazer uma literatura, uma abordagem poética envolvendo os grandes valores, os grandes nomes, os grandes símbolos daquele país novo, daquele país jovem, né? Então, entre esses símbolos estavam o índio, né, a natureza, ok, o passado histórico, né? Então havia toda uma espécie de abordagem envolvendo isso aí. Então vamos começar a falar sobre a primeira geração. Apesar de haver pontos em comum, principalmente no tema amoroso, na questão do platonismo amoroso entre os poetas das 3 gerações, mas a primeira geração em si, ela se destaca por ser uma geração bastante propagandística. E aí você pergunta, como assim propaganda? Se fazia literatura como se fosse propaganda? Não, na verdade, assim, a partir da publicação do livro de Gonçalves de Magalhães, Suspiros Poéticos e Saudades, esse livro foi publicado no ano de 1836, evocando as belezas da natureza brasileira. A partir daí, toda a produção dessa primeira geração da poesia romântica no Brasil é voltada para a exaltação dos elementos da pátria, não é? E, como eu falei há poucos minutos atrás, isso tem a ver principalmente com o elemento indígena. O índio ganha um tom de herói nessa nova poesia. O índio ganha um tom de bom selvagem. O índio ganha um tom de um elemento humano totalmente interligado na natureza, né? Mas não só o índio, como também as principais marcas da nossa natureza, né? Principalmente as florestas, né? O mar em abundância, os pássaros, os animais, né? E tudo mais que você já sabe, né, que tem até assistido em aulas anteriores. Então, assim, gente, a primeira geração romântica, ela começa no Brasil em 1836, né? 2 grandes nomes dessa poesia são marcados, são 2 Gonçalves, um Gonçalves de Magalhães e o outro Gonçalves Dias, e é uma geração totalmente ligada ao sentimento patriótico, ao sentimento nacionalista, ao sentimento completamente voltado para as coisas nacionais, tá certo? Apesar de que, como existem pontos em comum entre todos os poetas do romantismo, há um certo interesse em falar da beleza da mulher, do sofrimento amoroso, tá? Então, resumindo aqui o papo, primeira geração
da poesia romântica brasileira. Começou na década de 30 do século XIX, pegando carona, né, em todo aquele movimento patriótico lançado a partir da independência do Brasil em 1822. Né? Dois grandes autores marcam essa primeira geração, o Gonçalves Dias e o Gonçalves de Magalhães, e é, portanto, uma produção poética totalmente voltada para as coisas da nossa pátria. Né? Então, esse é o recado que eu gostaria de ter dado a vocês sobre essa primeira geração poética.